Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra. Looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E aí, tudo bem? Bom dia! Estamos chegando com a primeira edição do Jornal Todo Dia desta quarta-feira. Hoje é dia 26 de março de 2025. E aí, animado para mais um dia, bem no meio da semana, hein? Força, ânimo, pique aí, porque falta pouco para o final de semana para terminar mais uma jornada. Você que está saindo de casa agora para o trabalho, obrigado pela companhia, pela audiência. Você que vai para a escola, você, dona de casa, vai ficar cuidando dos afazeres domésticos. Os homens também, né, cuidam dos afazeres domésticos, as mulheres também saem para trabalhar. Enfim, não importa qual sua atividade, o que você vai fazer agora. Eu agradeço pela audiência, pelo carinho da companhia na manhã desta quarta-feira. Toda a nossa equipe já trabalhando, já movimentando para trazer as informações, tudo o que aconteceu ontem, nesta madrugada e também o que vai acontecer nesta quarta-feira aqui no Jornal Todo Dia, primeira edição. Você fica sempre muito bem informado. E eu quero a sua participação, hein? É fundamental a sua participação conosco através do nosso WhatsApp, DDD 19 34712700, está na tela para você. Mande a sua mensagem, mande a sua demanda. Tem alguma reclamação a fazer? Tem algum problema aí no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade? Qual é o problema? Talvez com relação à saúde, né? Está demorando para marcar consulta, demorando para fazer exame no posto médico, seja na escola, não tem vaga de creche, enfim. São inúmeras as possibilidades de problemas, de dificuldades que você possa estar enfrentando. Mande para a gente no nosso WhatsApp. A nossa equipe vai receber a sua mensagem, vai levar adiante e não vai sossegar enquanto a resposta não chegar para você. DDD 19 34712700. A gente começa o jornal falando sobre dengue, né? Mais uma vez falando sobre essa doença que tem trazido tanta preocupação, tanto problema para a nossa região, para a nossa cidade. A Americana confirmou ontem, através da sua vigilância epidemiológica, mais 3 mortes por dengue aqui na cidade. Números que se tornam cada dia mais preocupantes. Os detalhes quem traz é o repórter Felipe Gomes. A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou nesta terça-feira mais 3 óbitos causados pela dengue no município em 2025. Com as informações,
são 13 óbitos causados pela doença no município desde o início do ano. As vítimas são 2 homens, de 71 e 68 anos, que morreram nos dias 17 de fevereiro e 1º de março, respectivamente, e uma mulher de 86 anos que morreu no dia 16 de fevereiro. As vítimas eram moradoras do Parque Novo Mundo, Jardim da Balsa 2 e Parque Gramado. A Americana já totaliza 3.739 casos positivos da doença confirmados em 2025 até esta terça-feira. A Americana tem desenvolvido diversas ações de combate à dengue por meio da campanha Todos contra a Dengue, para não deixar água parada, tem que se mexer, que busca mobilizar toda a população para a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Dentre essas ações estão mutirões de limpeza e remoção de possíveis criadouros, distribuição de materiais informativos, uso de drone para identificar focos do mosquito em imóveis fechados, visitas domiciliares realizadas pelos agentes e nebulização com inseticida, tanto de casa em casa como veicular. A vacina contra a dengue também segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, também em todas as UBSs de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 16 horas. Na Praia Azul e no São Vito, o atendimento ocorre das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Fica a nossa solidariedade, né? A família ou as famílias dessas 3 pessoas que acabaram morrendo por dengue. E a gente ressalta sempre, né, os cuidados. 80%, esse número alto mesmo, 80% dos focos do mosquito da dengue estão dentro das nossas casas, estão dentro dos nossos quintais, né? Nos vasos onde nós colocamos água ao invés de areia, nos pneus velhos que nós deixamos jogados no quintal, acaba juntando água, baldes que não estejam devidamente tampados, caixas d'água também que não estão devidamente tampadas, tudo isso serve como criadouro para o mosquito da dengue. Então, cabe a cada um de nós também, claro, a prefeitura, o poder público fazer a sua parte, mas cabe a cada um de nós também. Dá uma olhadinha aí no seu quintal, dá uma olhadinha no quintal aí na área da frente, no fundo, dá uma olhadinha no terreno aí que tem do lado da sua casa, converse com seu vizinho também. Vamos fazer essa vizinhança solidária aí para a gente tentar diminuir o número de focos do mosquito da dengue, não somente aqui em Americana, mas em toda a região, né? É importante cada um de nós fazer a sua parte. Se você tem um terreno também aí, deixe limpo, deixe ele bem cuidado, vá lá dar uma olhadinha sempre para ver se não tem nenhum foco ali que você não tenha percebido antes, para que nós possamos vencer esta batalha. E é uma batalha ferrenha, né? Não é uma batalha fácil, não. E com relação à vacina, né, se você tem aí a sua criança, o seu adolescente nessa faixa etária que o Felipe trouxe para vacinação, não deixe de levar para vacinar. Sei que surgiram muitas informações inverídicas, muitas fake news aí sobre a questão da vacina, mas desde sempre, né, desde quando nós éramos crianças, né, nós temos se vacinado e a vacina tem sido o principal motivo para que doenças fossem erradicadas, né? Então é o caso da dengue também. Então se você tem dúvida com relação à qualidade e eficácia da vacina, aos riscos que a vacina pode ter, converse com o seu médico, com o médico do seu filho, com o médico aí da sua criança, do seu adolescente. Não confie nas redes sociais, nem sempre, ou quase nunca confie nas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos da família, não. Confie no seu médico, pergunte para o seu médico, ele vai saber dizer exatamente se a vacina é boa ou ruim, se a vacina serve ou não, para também a questão da prevenção com relação à dengue, né? Somente assim nós vamos conseguir vencer esse mosquito. Ainda estamos no período, terminou o verão, mas ainda é um período de estiagem, né? Culminando com algumas pancadas de chuva, então é preocupante sim essa questão da dengue. Mais 3 mortes foram confirmadas aqui na nossa cidade, em Americana. Vamos a Limeira agora, porque tem greve lá em servidores públicos municipais, pedem um reajuste de mais de 6% salarial. A prefeitura faz uma proposta menor, como sempre acontece, né? Tem sempre essa troca de propostas e contrapropostas, mas a promessa do Sindicato dos Servidores é de greve a partir desta quarta-feira. Quem explica para a gente, traz todos os detalhes, é o nosso correspondente em Limeira, o Igor Sedano. Durante a sessão da Câmara, nesta segunda-feira, dia 24 de março, servidores públicos municipais lotaram o plenário. Nicinha Lopes, presidente do Sindicel, falou na Tribuna Livre. Ela comentou a respeito dos pedidos que o Sindicel tem feito para a Prefeitura de Limeira. O vereador Costa, ele disse bem, ele pede que a gente precisa de dados.
E é isso que a gente veio fazer aqui hoje. Estou até emprestando o óculos que eu já perdi o meu. Gente, eu acho que vocês precisam, de fato, de dados para compreender, para nos ajudar. E os pontos importantes citados na instrução que o prefeito usa para dar essa negativa é até uma vergonha. Porque o apontamento que o Tribunal de Contas fez não é contra Murilo Félix. O apontamento que o Tribunal de Contas fez foi com relação às contas do prefeito Mário. E o Tribunal de Contas dá um parecer favorável às contas. Então, não tem necessidade de todo esse alarde que o prefeito atual está fazendo. A gente até entende quando o prefeito chega, se assusta e fala, tinha contas? Tem, a gente sabe que tinha, todo mundo sabia que tinha. Tinha contas, foi inclusive aprovado nessa casa que o prefeito Mário podia fazer empréstimo. E ele fez. Então, agora é começar a governar de fato. E eu quero, nesse início de fala, lamentar que hoje não teve, até agora, uma chamada para negociação, mas vieram dar um rolê na Câmara aqui à tarde, para desqualificar, inclusive, os dados que sabiam que a gente já havia desvendado. E aí veio, a gente já tem o que o prefeito soltou aí e o secretário, que nós estamos no piso do magistério se ele der 3,44 para nós. Vocês querem uma cidade com um professor no piso? É isso mesmo? Se fosse para ficar no piso, a cidade deveria deixar igual estava. Porque no piso a gente foi respeitado no governo anterior o tempo todo. Dava 13%, ele garantia os 13%. Era 7%, garantiu 7%. Então, o que vai acontecer com essa cidade, se o prefeito Murilo mantiver essa proposta rebaixada, é que os trabalhadores vão sempre estar ali na linha de só o que o governo federal conceder. Também usou a palavra a vereadora Isabeli Carvalho, do PT. Ela defendeu os valores pedidos pelos servidores públicos municipais e até exibiu um vídeo em que Murilo, em sua campanha, prometia melhores condições aos servidores. Senhor presidente, é importante a gente sempre relembrar o passado, também como forma de discutir o presente. Então, nesse sentido, eu encaminhei um vídeo ao Multimeios e eu gostaria que realizassem a transmissão aqui para que todos pudessem acompanhar. O funcionalismo, os trabalhadores da prefeitura precisam ser respeitados. Quero aqui manifestar o meu respeito a todos os servidores efetivos em todas as áreas. O prefeito e os cargos comissionados saem. Os efetivos ficam e vivem a prefeitura de verdade. Eu gostaria muito de, ao fim do meu mandato, se eu for eleito, ser reconhecido como o prefeito que reconheceu e respeitou o funcionalismo tanto na questão salarial quanto nas condições de trabalho. Então fica aqui o meu registro a todos os servidores municipais de Limeira. E muito obrigado pela consideração de vocês. Senhor presidente, esta, basicamente, foi a promessa do então eleito prefeito Murilo Félix em seu período de campanha eleitoral. E nós, assim como os trabalhadores aqui nesta casa, seguimos aí esperançadas de realmente a gente poder mudar essa chave da desvalorização, sobretudo salarial, dos trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade. O vereador Newton Santos, do Republicanos, líder do governo na Câmara, defendeu o prefeito Murilo Félix e expôs os valores pelos quais poderão ser aumentados na Prefeitura de Limeira, caso os pedidos dos servidores sejam atendidos. Só gostaria de colocar alguns números aqui. É claro que, se não houver compreensão de ambas as partes, até mesmo a Nicinha sabe que nós não vamos chegar a lugar algum. O 5,6% de aumento prometido pelo prefeito vai gerar um impacto de 30 milhões ao ano. 36 milhões ao ano. Os R$200 do Vale para Todos, que não é para todos, é apenas para quem ganha acima de 3 pisos, será cerca de 2 milhões por mês. Então, nós temos que nos juntar, tanto a população como o prefeito querido de nós todos, porque agora ele é o nosso prefeito, para que, havendo um aperto neste momento, possamos então cantar o hino da vitória no final dos 4 anos. Mas a população tem que entender que a população... Pessoal, nós estamos falando de 7 mil funcionários, só na educação 4 mil. Então vamos pôr o pé no chão. Digo mais. Eu costumo dizer que o ódio e o equilíbrio são inimigos. Porque se não houver equilíbrio, não vamos chegar a lugar nenhum.
Nosso prefeito é administrador, ele não é mágico. Obrigado. Nicinha Lopes informou que caso não haja um acordo ainda nesta terça-feira, na manhã desta quarta, a greve será instalada na cidade. Então a gente vem para essa casa, infelizmente não abriu negociação do dia de hoje, e eu vou precisar agora falar o que o vereador Anderson disse semana passada. Vai ser a hora, infelizmente talvez seja, de formar a comissão. Porque se amanhã essa negociação não avançar, infelizmente nós temos que cumprir o que os servidores decidiram, que é greve. A decepção está muito grande. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Não é fácil, não é uma questão fácil, é equacionar aquilo que o trabalhador merece ganhar, né? O trabalhador, o servidor público merece ganhar e aquilo que a prefeitura consegue se dispor a pagar. Não é uma conta que fecha de maneira fácil, de maneira tranquila, não. Então, tem que buscar esse equilíbrio, né? Cada um tem que ceder um pouquinho. Nesse caso aí de Limeira, né, talvez a prefeitura aumentar um pouquinho mais a proposta, não sei se os servidores conseguem se adequar um pouco mais àquilo que a prefeitura consegue pagar, mas não é uma questão fácil, uma solução fácil, não. E as palavras aí do líder do prefeito, né, do vereador aí que defendeu a prefeitura, não cabem nesse momento, né? Eu acho que defender a prefeitura, tudo bem, ser líder do prefeito, tudo bem, mas tem que saber usar as palavras e escolher as palavras, né? Já era os ânimos já estavam exaltados, acirrados, e ele falou coisa alguma com nada e acaba deixando a situação mais crítica. Tomara que eles entrem num acordo, porque se acontecer uma greve no final das contas, o grande prejudicado é o povo limeirense, né? É a população que paga os seus impostos em dia, que cumpre com todas as suas obrigações, acaba sendo prejudicada com essa situação. A gente vai acompanhar para saber se a greve vai acontecer ou não na cidade de Limeira. Agora, às 7h45, estamos ao vivo com o Jornal Todo Dia, primeira edição desta quarta-feira, e a gente teve na segunda-feira a visita do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Santa Bárbara do Oeste. Oficialmente, a reunião foi para falar sobre a questão do saneamento, mas extraoficialmente muito mais discutido foi a questão do pedágio aqui na rodovia SP-304. Mas o que mais pegou em Santa Bárbara para os vereadores é que eles, vereadores, não tiveram acesso à reunião, né? A imprensa foi barrada, assim como os vereadores. Nenhum deles conseguiu entrar, até vereador que apoia, que posta vídeos, que só falta fazer declarações de amor ao governador Tarcísio de Freitas, até esses vereadores ficaram de fora. E ontem teve sessão da Câmara, né, de Santa Bárbara do Oeste, terça-feira, e lá na sessão os vereadores fizeram críticas a tudo que aconteceu na segunda. Quem traz as informações é o Felipe Gomes. Os vereadores de Santa Bárbara aprovaram nesta terça-feira uma proposta de emenda à lei orgânica, um projeto de lei e 12 moções, sendo dessas 8 contra a instalação dos pedágios na SP-304 durante a 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 2025. Durante a reunião, os vereadores também expressaram críticas ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, pelo seu comportamento em sua visita ao município, particularmente em relação à questão dos pedágios na SP-304. O governador tentou imputar que não tem como fazer investimentos na rodovia SP-304 se não criar pedágio. Já existe IPVA e a gente paga caro para isso, existem outros mecanismos para você fazer conservação de via. Não é colocar 3 pedágios, que começa a R$3 cada um, mas depois que você privatiza, vereador Wilson da Engenharia, você perde o controle do tarifário. E aí, em um ano, pode custar R$10 cada pedágio. E eu vi ontem político da cidade que fala que é contra o pedágio, a hora que o governador estava falando, balançou a cabecinha, parece concordando. E ontem lá ainda, os vereadores de Santa Bárbara do Oeste e vereador Celso foram proibidos de entrar na reunião. É um absurdo. Onde que vem a eleição, aí vai lembrar do vereador. Aí lembra que o vereador existe. Né? Aí quer apoio do vereador para ser reeleito governador. Aí vai lembrar do vereador. Um cafezinho, um cappuccino, água gelada. Né? Mas ontem, que é para ter recebido os vereadores dessa cidade, para entregar aí todos os documentos nossos, ainda bem que essa casa foi muito bem representada pelo presidente da Câmara, o nosso presidente Kifu, que entregou todas as demandas nossas, as moções de repúdio, de apelo, dizendo não ao pedágio aqui na nossa cidade, na SP-304. Na saída não teve jeito, nós conseguimos conversar com o governador e falar, aqui não
Pedágio Santa Bárbara, não. Pedágio na SP, não. E a fala dele, senhor presidente, a fala dele não convenceu nem ele. Eu acredito que nem ele se sentiu convencido do que ele falou. Está aí na reportagem, está aí nas redes sociais. O que aconteceu ontem em Santa Bárbara do Oeste é um episódio onde o Poder Legislativo, mais uma vez, foi diminuído. Foi apequenado, se apequenou e vem seguindo um caminho onde, infelizmente, a gente tem deixado de exercer o nosso papel, muitas das vezes por pressões externas. E agora, nessa reunião onde nós, como representantes legítimos da população, nem sequer a gente pode estar presente, quanto mais falar. Foi aprovada a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que visa ajustar a legislação municipal à Lei Federal número 14.133 de 2021, que estabelece novas diretrizes para licitações, além de adequar o município ao artigo 180 da Constituição do Estado de São Paulo. A emenda altera os artigos 99, 101, 107 e 126 da Lei Orgânica, atualizando as normas do município em conformidade com as novas exigências federais e estaduais. Além disso, foi aprovado o projeto de lei número 20 de 2025, de autoria do vereador Joey Fornazari, que altera a lei número 4.235 de 2021, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos na cidade. O novo texto exclui da proibição o uso de drones para essa atividade, desde que atendidas as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Agência Nacional de Aviação Civil e outras regulamentações ambientais pertinentes. Em um momento de reconhecimento, o vereador Gustavo Bagnoli entregou as moções 26 e 27 de 2025, que parabenizam os empresários Evandro César de Paula e Marcos Henrique Pinto, da empresa Energia 7, pelos 10 anos de contribuição ao desenvolvimento econômico de Santa Bárbara do Oeste. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Vereadores, está vendo como as coisas mudam, né? Agora vocês estão reclamando de não terem sido atendidos, né? Isso é mais ou menos o que a população passa, né? No dia a dia. Essa dificuldade, inclusive, de ter acesso aí ao poder público, de ter acesso aos seus governantes, aos seus administradores, né? O Celso Ávila falou, né, sobre a questão de não ter sido recebido, o próprio Paulo Monaro, né, dizendo que não vai ter pedágio, mas o que mais chamou a atenção foi o Felipe Corá, né? Talvez o mais árduo defensor do governo de São Paulo e também do ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, do governador Tarcísio de Freitas, também reclamando aí dessa questão de não terem recebidos. A verdade é que a versão oficial do governo do estado é de que a reunião não foi marcada para falar sobre pedágio, não foi mesmo, né? O tema foi saneamento básico, então é a apresentação de um programa, de um projeto relativo ao saneamento básico. A questão do pedágio veio a contrapeso exatamente porque é um assunto do momento, né? É um assunto em voga no momento com relação ao pedágio na SP-304, mas a versão oficial do governo é de que a reunião não foi para discutir pedágio, não foi mesmo. Os políticos, eles discutiram o programa que trata sobre saneamento público, saneamento básico em todo o estado de São Paulo. Aliás, o Felipe Gomes traz agora exatamente o tema e os desdobramentos da reunião com relação a esse assunto que aconteceu em Santa Bárbara. O prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan, recebeu nesta segunda-feira a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Natália Rezende, e do secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, para a apresentação dos programas Universaliza SP e Integra Resíduos. O encontro foi realizado no Centro de Estudos e Cultura Ambiental de Santa Bárbara e contou com a presença de 38 prefeitos e representantes de municípios do consórcio PCJ, que cuida dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí, do Consimares, resíduos sólidos da região metropolitana de Campinas, e do CISBRA, o saneamento básico da região do Circuito das Águas, além de deputados estaduais e autoridades locais. O programa Universaliza SP tem como principal objetivo estruturar soluções regionalizadas de saneamento para garantir a resiliência hídrica e o cumprimento das metas de universalização do acesso ao saneamento. Então, qual é a ideia? Qual foi a ideia do universalismo? Vamos agrupar municípios em clusters. Por que agrupar os municípios em clusters? Porque olhar os municípios por CIA. E se a gente considerar o compartilhamento de infraestrutura, se a gente olhar isso de forma integrada, a gente vai ter uma solução ótima. A gente vai ter uma solução mais eficiente. E a gente vai ter a certeza que vai estar garantindo o futuro. O Estado está pronto para fazer esses projetos. Zero custo para o município. E aí, o que eu sugiro? Que a gente comece a fazer esses projetos. E lá na frente, a gente vê, estou confortável, não estou confortável. Porque a tendência é que o município, puxa, isso aqui é muito bom. Isso aqui está ficando muito bom. Porque a gente está falando num padrão regulatório, a gente está falando num contrato moderno, a gente está falando de todas as certidões regulatórias, de tudo que tem de mais moderno em termos de regulação de saneamento, regulação por base de ativo, controle tarifário, todos os indicadores de desempenho, né? E a gente está falando de mapear município por município o investimento que vai ser necessário. Já o Integra Resíduos visa aprimorar a gestão dos resíduos sólidos urbanos, com foco no manejo adequado ao longo de todo o ciclo da vida dos resíduos, estimulando a regionalização dos serviços e a economia circular. Durante a reunião, o governador destacou a importância de melhorar a gestão dos resíduos, enfatizando que, por meio do Integra Resíduos, os municípios podem transformar um gasto com lixo em uma fonte de receita, com a possibilidade de reciclagem, compostagem e até geração de energia. Os programas discutidos no evento são parte de um esforço maior do governo paulista para resolver questões críticas de saneamento e gestão de resíduos no estado. Quantos municípios gastam muito dinheiro com o seu lixo? E aí nós temos ademos que estão com a vida útil praticamente no fim. Nós temos municípios gastando cada vez mais com transporte, gastando dinheiro para transportar algo que a gente podia estar processando, gerando valor perto de casa. Né? E a gente podia estar gerando receita. O lixo nos proporciona isso, nos proporciona geração de energia, nos proporciona receita. A gente podia estar incrementando a questão da coleta seletiva. E outra coisa, alguns municípios produzem muito pouco lixo pelo volume, então um aproveitamento ali, às vezes, não faz sentido econômico. Agora, quando eu agrupo 4, 5, 6, 10, 15 municípios, opa, faz sentido. Começa a fazer sentido. E aí a gente consegue estruturar projetos, esses projetos começam a fazer sentido. A gente pode sair para uma situação de gastar dinheiro com lixo para passar a ter receita com lixo. O estado de São Paulo gera cerca de 40 mil toneladas de resíduos por dia. E a implementação de soluções eficientes de destinação de resíduos e saneamento se apresenta como uma prioridade para o governo estadual. O Integra Resíduos já iniciou os estudos de viabilidade para a destinação final de resíduos em 12 consórcios intermunicipais, abrangendo assim 216 municípios que geram aproximadamente 7 mil toneladas de resíduos diários. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Esse assunto é importantíssimo, né? Que pena que acabou perdendo o foco pela discussão do pedágio, que é igualmente importante. Mas assim como a questão do pedágio, a questão da concessão rodoviária, ela impacta a vida, o dia a dia dos cidadãos aqui da nossa região, a questão do saneamento até mais, né? Porque saneamento é aliado à saúde pública, né? O cuidado com o manejo dos resíduos, sejam ele o lixo doméstico, sejam os resíduos sólidos, tudo isso
impacta na questão da saúde, né? Em Santa Bárbara, por exemplo, tem a questão do aterro sanitário, que está interditado, está fechado. Aos poucos parece que a documentação está sendo regularizada, mas é uma situação que merece atenção também. É que eram dois assuntos importantes e conflitantes, né? Do ponto de vista do impacto da população ou à população, a questão dos resíduos e também do pedágio, mas esse assunto do saneamento é importante também e vai continuar sendo discutido. Esse programa está sendo apresentado aí em todas as cidades do estado de São Paulo. Vamos falar sobre agora a nossa região Nova Odessa. A dança das secretarias continua. Aliás, tem secretário saindo de Nova Odessa que está tirando para todo lado, né? Mas isso é papo para um outro café com leite. O novo secretário tem mudança na Secretaria de Finanças. O secretário volta ao cargo. Quem explica para a gente, traz todos os detalhes, é a repórter Isabela Braz. O prefeito Cláudio José Schuder retomou nesta segunda-feira o contador Brauner Antônio Feliciano ao comando da pasta de Finanças e Planejamentos da Prefeitura Municipal de Nova Odessa. Parte da equipe de secretários desde o primeiro ano de mandato do Leitinho, Brauner havia deixado o cargo em março de 2023 para assumir a diretoria financeira da Codem Ambiental, a concessionária pública dos serviços municipais de água e esgoto. O cargo de titular da pasta estava em aberto desde a exoneração de Hamilton Lorenzato, também diretor de finanças da Codem, no dia 14 de março. Na data, o prefeito municipal também havia exonerado mais 2 pessoas do primeiro escalão, o secretário de Obras, Wilson Amaral, e também o chefe de gabinete, José Jorge Teixeira. A Codem Ambiental informou que ainda não definiu um novo diretor financeiro. Brauner, então, retorna ao cargo num momento crítico nas finanças novodecenses. No último dia 19, a administração municipal divulgou mais uma dívida judicial de precatórios no valor de mais de 5 milhões de reais. Em nota divulgada, a Prefeitura reforçou que entre 2021 e 2024, a Prefeitura de Nova Odessa já havia pagado mais de 37 milhões de reais entre precatórios e multas trabalhistas, em que eles alegam ser herdados da gestão que terminou em 2020. Isabela Braz, para a TV Todo Dia. Obrigado, Isabela Braz. E quando eu fiz a brincadeira de papo para outro café com leite, nenhuma referência ao prefeito de Nova Odessa. Claro que foi realmente uma coincidência. Vamos a Piracicaba, porque lá núcleos habitacionais estão sendo atendidos com um processo de regularização fundiária. Importante demais as pessoas terem acesso à documentação dos seus imóveis para se tornar definitivamente dono dessas propriedades. A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, realizou 2 assembleias com moradores de 13 núcleos urbanos que estão em processo de regularização fundiária. Os encontros aconteceram no Centro Esportivo do Jaraguá e no Centro Comunitário do Jardim São Paulo, reunindo famílias interessadas em obter a titularidade definitiva de seus imóveis. As reuniões tiveram como objetivo explicar as características da regularização fundiária. Nessa etapa, estão sendo beneficiados 577 lotes em diversos núcleos. As técnicas da Secretaria de Habitação, Júlia Gabriele e Laura Pavan, explicaram em vídeo enviado pela Prefeitura quais os procedimentos para as assembleias. A regularização fundiária consiste em regularizar os terrenos que foram ocupados de forma irregular, garantindo a moradia e também a infraestrutura para todos. Neste primeiro momento, nós já demos o primeiro passo e vamos regularizar 13 núcleos espalhados por vários bairros aqui da cidade. Na última sexta e sábado foram realizadas as assembleias com a comunidade, para elas ficarem por dentro de tudo o que está acontecendo. As assembleias são importantes porque explicam para toda a população como funciona esse processo de regularização e também mostram quais são os documentos que os moradores precisam apresentar. Por isso é tão importante a participação de todos, porque eles conhecem os técnicos que vão estar indo de casa em casa, recolhendo toda essa documentação. E no final do processo da regularização fundiária, cada um titulado no nome certo, na casa certa e no lote certo. Os núcleos beneficiados são Jardim Conceição, Borghese, Jardim Camargo 1 e 2, Raposo Tavares, Abacateiro, Jardim Tóquio, Jardim Noêmia Engá, Monte Líbano, Belvedere, Patriotas, Marques, Cantinho 2 e Vera Cruz. Em recente matéria veiculada na TV Todo Dia sobre a regularização fundiária no Jardim Monte Verde, em Americana, o advogado Alexandre Mendel falou sobre o assunto. A Lei Federal 11.977 de 2009, ela, que ficou conhecida como a Lei do Minha Casa Minha Vida, na verdade ela também era a Lei da Regularização Fundiária. No entanto, depois, em 2017, com a Lei 13.465 de 2017,
ficou uma lei específica da regularização fundiária. Então ficou, por um lado, quase que assim, a lei do Minha Casa Minha Vida e a lei da regularização separado. E não fazia sentido. Então, a lei agora promulgada, em 31 de dezembro de 2024, ela traz, aquela lei que só basicamente junta, né? Ela faz essa adequação justamente na 11.977 de 2009, para garantir de que é possível utilizar financiamento e toda a estruturação da Minha Casa Minha Vida para também para a regularização fundiária. E faz muito sentido em termos urbanísticos e no sentido de garantir o direito à moradia, tendo em vista que você pode garantir a moradia não necessariamente só com novas unidades habitacionais, você pode utilizar, já veio com aquela medida chamada retrofit, para utilizar para reformas de empreendimentos, em especial, né, naqueles imóveis dos prédios abandonados ou subutilizados, normalmente nos grandes centros urbanos, mas também para regularização fundiária de forma mais ampla. Os serviços contratados pela Prefeitura de Piracicaba no valor de R$ 346 mil abrangem desde o registro dos núcleos até a individualização das matrículas e emissão dos títulos de propriedade. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Obrigado, Vladimir Catarino. 8h04 e vamos falar sobre mais uma reclamação de moradores aqui da cidade de Americana, né? Na semana passada a gente trouxe um problema, um vazamento de água na Rua Austrália, aqui no Parque das Nações. E agora o outro vazamento aconteceu, um problema na cidade de Americana, no bairro Boa Vista. O nosso repórter João Victor Viana esteve lá para conferir o que está acontecendo. E mais uma rua em Americana é preocupação para os moradores por conta de um vazamento de água que dura quase um mês. Desta vez, a equipe de reportagem da TV Todo Dia foi acionada por moradores da rua Pedro Mantovani, no Parque Residencial Boa Vista, na região próxima ao Hospital Municipal. Uma grande faixa de água permanece de noite por conta de vazamentos que ainda esperam por manutenção. Começou o vazamento aqui em cima, né? E aí a gente abriu o protocolo lá no DAI e eles não deram atenção nenhuma. Agora o vazamento começou um pouco ali mais para baixo e também só vai piorando, né, a situação da rua aqui. Americana já tem a fama de não ter água suficiente e fica esse desperdício de água todo dia aqui e o DAI não toma uma providência. Regis foi o responsável por abrir o protocolo junto ao DAI no dia 6 de março. Nessa data, já fazia por volta de uma semana que o vazamento tinha começado. Ele fez o contato com a autarquia e não obteve uma resposta concreta. É só online, né? Então você abre, descreve o endereço ali, o que está acontecendo e eles se encaminham falando para o setor responsável, vai tomar uma atitude, mas até agora nada. Não passaram nenhum prazo, nem nada relacionado a isso? Não, nenhum prazo, nada. E não é a primeira vez que a rua Pedro Mantovani sofre com vazamentos neste ano. Em janeiro, o problema já havia aparecido em outro ponto do asfalto, mas como o caso foi mais crítico, o DAI atuou de forma mais ágil. Um pouco mais para baixo, foi no final de janeiro, mas esse daí, como a água saía muito, eles vieram rápido resolver, né? Agora esse daqui... Só a vontade de Deus esperar agora. Para os moradores, fica a preocupação com o desperdício de água e com o solo, já que muitos carros entram e saem diariamente do condomínio residencial que fica ao lado do vazamento. A gente não sabe como você vê aqui, né? Tá muito molhada a rua, a gente não sabe como está o asfalto por baixo. E a entrada de carro, né? Bem aqui na frente da garagem. Então, de repente, pode afundar aqui ou o carro mesmo cair num buraco, se caso afundar, então vai ficar até complicado estacionar o carro aqui. É importante uma atenção do DAI aqui para essa rua que está precisando. Olha, não nessa rua, acho que na cidade inteira, porque por onde você passa você vê muitos vazamentos pela cidade. A equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Americana para questionar a data em que a manutenção será feita. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Obrigado, João, e a gente vai acompanhar e vai cobrar, hein? A gente vai cobrar até que esse problema seja resolvido, mas como disse o Regis aí, né, o nosso entrevistado, não é só ali no Boa Vista, né? Antes fosse apenas ali, apenas aí, né, Regis? A cidade toda tá com problema, um vazamentozinho aqui, outro ali, que a hora que junta tudo, representa uma perda de 50% da água tratada em Americana é perdida. Metade da água tratada na cidade é perdida em vazamentos como esses. Precisa realmente algo ser feito de maneira urgente. Vamos ao intervalo, já voltamos com o Jornal Todo Dia, primeira edição. Até já!
Festa do Peão de Paulínia 2025, de 10 a 13 de abril. Shows com Daniel, Luan Santana, Lauana Prado, Zé Neto e Cristiano, Denis DJ e Ana Castela. Ingressos, acesse festadopeãodepaulinia.com.br. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. 8h09, vamos com as informações da polícia aqui no Jornal Todo Dia, primeira edição. Uma mãe foi presa acusada de torturar o filho de 1 ano em Campinas. Quem traz os detalhes é a repórter Cristiane Azanha. Uma mulher de 23 anos foi presa na tarde desta terça-feira após ser acusada de agredir e torturar o filho de 1 ano e meio na casa da família em Campinas. A denúncia foi feita pela avó paterna aos policiais civis do 5º Distrito Policial. Quando os policiais chegaram até a casa da acusada, eles localizaram a criança que tinha acabado de ser esganada pela mãe e também levou tapas. Além dos hematomas, ela estava com infecção pulmonar. Na casa, os investigadores também localizaram porções de maconha que seriam de uso da mãe, mas estavam ao alcance do filho. Denúncias apuradas pela polícia dão conta que a criança sofria risco de morte, pois ela teria sido arremessada contra a parede recentemente. O delegado Sandro Jonasson decidiu pela prisão em flagrante por tortura, lesão corporal, maus tratos e porte de drogas. Ela foi conduzida à cadeia de Paulínia e, nesta quarta-feira, passará por audiência de custódia. De acordo com o delegado, no dia 31 de dezembro de 2022, a mãe perdeu outra filha com um pouco mais de 1 mês de vida por ingestão de substância. Ela teria amamentado a filha após o consumo de cocaína e lança-perfume. Pouco tempo depois, a bebê passou mal e morreu. Na época, a mãe foi responsabilizada por homicídio culposo, ou seja, sem intenção. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Eu faço só uma pergunta, né? Quando as leis elas vão ser cumpridas de fato no nosso país, né? Será que isso é uma utopia? Será que isso nunca vai acontecer? Uma mulher como essa, ela não poderia estar livre, vivendo em sociedade nunca, nunca. Ela já foi indiciada pela morte de um filho, né? Como disse a Cristiane Azanha. Agora é acusada de agressões e tentativa de homicídio contra outro filho. É impressionante o que acontece no nosso país. Impressionante como pessoas que não têm a mínima condição de viver em sociedade, elas continuam vivendo em sociedade, continuam tendo liberdade e colocando a vida de outras pessoas em risco, de crianças, né? É inadmissível o que acontece e, infelizmente, eu vou dizer para você, daqui a pouco ela está na rua de novo, daqui a pouco ela está fazendo filho de novo e colocando em risco a vida de outras crianças. É lamentável as leis do nosso país que não são cumpridas, né? A impunidade é algo impressionante, é a marca registrada, é carimbo aqui do Brasil. Quando a gente está preocupado com o time que levou baile da Argentina, o outro baile está acontecendo que é da impunidade e das leis que não são cumpridas aqui no nosso país. É muito triste e lamentável isso. Lembra daquele caso daquela bebê que foi levada para Portugal, né? A mãe deu à luz a criança em Valinhos, acabou abandonando a criança, um homem português falsificou documentação para levar essa criança para Portugal, ela foi repatriada. A Polícia Federal, em uma ação maravilhosa, trouxe de novo a criança para o Brasil, para Campinas. Quem traz os detalhes é o nosso correspondente em Campinas, o Guilherme Pierangeli. A Polícia Federal repatriou nesta segunda-feira uma bebê brasileira vítima de tráfico internacional de pessoas. A criança nasceu em Valinhos e foi levada para Portugal poucos dias após o nascimento, em novembro de 2023. O resgate foi possível graças a uma cooperação de órgãos de segurança do Brasil
e de Portugal. A bebê nasceu em Valinhos e ainda recém-nascida foi levada para Portugal por um homem português que registrou a criança como filha dele. Menos de um mês depois, esse mesmo homem tentou registrar outra criança também nascida na Santa Casa de Valinhos, o que levantou suspeitas. De acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo, o homem alegou à equipe médica que ficaria com a guarda dos bebês, afirmando que as mães não tinham interesse em criar eles. O caso chamou a atenção das autoridades e ele foi preso pela Polícia Federal em dezembro de 2023, sob acusação de tráfico internacional de crianças. Enquanto as investigações avançavam no Brasil, a bebê já havia sido localizada pela Polícia Judiciária de Portugal, na cidade de Valongo, na região do Porto, e desde então a criança permaneceu sob os cuidados de uma família acolhedora em Portugal. E com a confirmação de que a criança era realmente brasileira, a cooperação entre os dois países levou à expedição de uma ordem judicial portuguesa determinando a volta da criança ao Brasil. Agentes da PF foram responsáveis pelo transporte da bebê de volta aqui ao país e ela foi entregue a uma instituição de acolhimento familiar conforme decisão da Justiça de Valinhos. A família acolhedora em Portugal mantém contato com a família que agora cuida da criança aqui no Brasil, a família acolhedora brasileira, para garantir uma transição cuidadosa. Segundo a Polícia Federal, a operação seguiu diretrizes do Protocolo de Palermo, que é um tratado internacional que orienta ações contra o tráfico de pessoas. O caso segue em investigação para esclarecer possíveis novos desdobramentos. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Obrigado, Guilherme Pierangeli. Para fechar o bloco de polícia, vamos às informações da morte de um comerciante. Não é polícia, né? Mas é um fato muito triste, a morte de um comerciante de Americana em acidente de trânsito. Cristiane Ezen. Gilvan de Souza Rolim, de 41 anos, que era comerciante em Americana, morreu após se envolver em um acidente na pista marginal no quilômetro 115 mais 900 metros, próximo ao Parque das Indústrias, na rodovia Anhanguera, em Sumaré, na tarde desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de uma caminhonete parou sobre a segunda faixa e o comerciante, que pilotava uma motocicleta, bateu na traseira do veículo. Gilvan sofreu fraturas no braço esquerdo e tornozelo esquerdo, conforme informações de colaboradores da concessionária Autoban. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital Dr. Leandro Franceschini, onde sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O motorista da caminhonete relatou à polícia que seu veículo apresentou uma falha mecânica e parou de repente na segunda faixa da rodovia. Ao desembarcar do veículo, uma motocicleta colidiu na traseira da caminhonete. O caso está sendo apurado como homicídio culposo, ou seja, sem intenção. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Nossa solidariedade aí à família do Gilvan, que acabou falecendo nesse acidente na rodovia Anhanguera. Intervalo, já voltamos com mais informações. Até já! Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não
deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Welcome Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. 8h19, de volta com o Jornal Todo Dia, primeira edição, e foi lançado ontem em Americana o Conexão Cultura. O evento aconteceu no Teatro Municipal de Americana. Quem traz os detalhes é o repórter Diego Rodrigues. A Americana lançou o programa Conexão Cultura, na manhã desta terça-feira, no Teatro Municipal Lulu Benincassi. Estiveram presentes autoridades locais, como o prefeito Chico Sardelli, do PL, e seu vice, Odir Demarque, do PSD. Além do secretário de Cultura e Turismo do município, Vinícius Guizini, vereadores e outros secretários de governo. O programa tem como objetivo atrair recursos financeiros da iniciativa privada para fomentar a produção cultural e o turismo na cidade. O secretário de Cultura e Turismo do município explica como funcionará o programa. Nós vamos publicar um edital, um chamamento público, então todos aqueles que tiverem interesse vão ter a mesma condição de fazer o patrocínio, de fazer a oferta, de ser ali um parceiro do evento em Americana, e esses são eventos, todos eles, que são elegíveis para as leis de incentivo. Então sim, com o investimento, eles podem buscar depois as suas formas de contrapartida tributária. Para cada evento, serão disponibilizadas cotas de patrocínio, nas categorias ouro, prata, bronze e apoiador, proporcionais aos investimentos. As propostas poderão ser apresentadas no prazo de 45 dias a partir da data de publicação do edital, no Diário Oficial do município. O secretário acrescenta. Sim, vai ter inclusive a possibilidade do name right, que é o nome do evento que vai ser feito em parceria Prefeitura de Americana mais o nome da empresa. Então, roteiro gastronômico, empresa XXYZ. Então vai ter o nome junto ali, inclusive em todas as ativações publicitárias, em todas as divulgações. Durante o evento, também foi divulgado o calendário cultural para o ano de 2025, que contará com eventos gastronômicos, musicais, ambientais e religiosos. Além disso, será realizado o primeiro Festival Literário de Americana, no Centro de Cultura e Lazer. Guizini comenta sobre a abrangência do festival, que incluirá um concurso literário. Desde o infantil até o adulto, dando uma preferência para os autores locais. Nós vamos buscar parceria com editoras, algumas já assinaram, que têm interesse em fazer uma grande festa literária americana. Que, de novo, é importante na produção do livro em si, mas que inclui também a contação de histórias, que inclui as nossas escolas e que incluam também todas as artes que são afins ali à literatura, música, enfim. Nós queremos fazer uma grande festa literária no município de Americana. Em relação à programação do calendário cultural, a grande ausência foi uma data dedicada ao cinema. O secretário explica como pretende preencher essa lacuna, ainda mais significativa considerando que a Americana não conta com uma sala de cinema comercial há mais de 10 anos. Como eu disse, são eventos que são multiculturais. Inclusive, eu falei aqui, no Festival Italiano, nós vamos incluir um festival de cinema italiano. Os eventos aqui não são eventos apenas musicais. Todos eles incluem gastronomia, artes cênicas, artes visuais, artes circenses e também as apresentações musicais. Então, no calendário, nós temos os nomes dos eventos que têm ali, claro, trazem grandes nomes, trazem também um público que quer ver nomes famosos no entretenimento, mas também artistas locais e nas diversas formas de expressão artística. Então, nós temos sim previsto e está incluso as artes visuais no nosso projeto. O calendário cultural completo e todos os detalhes do Conexão Cultura você encontra no nosso site, tododia.com.br. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Obrigado, Diego. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar de esportes aqui no Jornal Todo Dia. Até já!
o melhor endereço para você ficar bem informado. Tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Hovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. E o Rio Branco joga hoje, né, pelo Campeonato Paulista, e a gente vai falar sobre isso agora no Bloco de Esportes. Depois do empate em 0-0 no estádio Décio Vita no último sábado, jogadores do Rio Branco viajaram na tarde desta terça-feira para Porto Feliz para o segundo jogo das quartas de finais do Campeonato Paulista da Série A3 contra o Desportivo Brasil. Na primeira partida, o adversário criou mais oportunidades que o Rio Branco, mesmo jogando em Americana. O goleiro Douglas Marques fez boas defesas para evitar o gol dos visitantes. Depois da primeira partida, o elenco do Tigre teve 3 dias de preparação antes da partida decisiva desta quarta-feira. Os jogadores saíram em viagem por volta das 2 horas da tarde. Antes de subirem no ônibus, jogadores, comissão técnica e diretoria fizeram uma última reunião e uma oração. Antes de entrar no ônibus, o atacante Thiago Ribeiro falou com exclusividade para a TV Todo Dia. A expectativa muito boa, né? Vamos para lá para fazer o nosso jogo em busca da classificação. O jogo foi difícil aqui, então com certeza lá também esperamos um jogo difícil. Mas temos totais condições de fazer um grande jogo e voltar de lá classificado para as semifinais. Vai voltar com esse ônibus comemorando? Sim, se Deus quiser, vamos trabalhar para isso, né? Do outro lado também tem uma equipe que está trabalhando para se classificar. Então vamos tentar impor o nosso ritmo para no final da partida a gente comemorar essa classificação e voltar feliz para casa. Thiago Ribeiro ainda não tem a presença confirmada na equipe titular, mas tem condições de jogar pelo menos 45 minutos. O lateral Gustavo Oliveira e o meia Marcelinho continuam fora por conta de lesão. O substituto de Marcelinho pode ser David Lazari, que concedeu entrevista coletiva antes da viagem e falou sobre a possibilidade de começar jogando. Todo jogador gosta de jogar esses grandes jogos e comigo não é diferente. E estou preparado, estou muito bem fisicamente, cheguei numa fase da competição aí que eu percebo a minha evolução, né? Mas é o que eu falo sempre, nosso grupo é muito qualificado, então eu tenho certeza que qualquer um que for entrar ali, eu, ou seja o Muranga, ou seja qualquer outro atleta, nós vamos estar muito bem representados, né? Nosso grupo é muito forte, de verdade, a qualidade é muito grande. Então é um problema aí para o nosso treinador, né? Ele sabe o que pode ser feito, mas se precisar de mim, com certeza eu vou estar à disposição. Como eu disse, é um jogo que todo atleta gosta de jogar e comigo não é diferente. Com tudo pronto e a delegação já em Porto Feliz, a expectativa da torcida rio-branquense é que o ônibus volte para a Americana com a classificação na bagagem. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Boa sorte ao Rio Branco, né? Não é um desafio fácil, né? O Rio Branco joga fora de casa contra o Desportivo Brasil e o João Victor Viana, que é um repórter extremamente competente, me lembra aqui que o Rio Branco nunca ganhou do Desportivo Brasil em toda a história, né? Então é um outro desafio. O regulamento é simples, né? Como houve empate na primeira partida, o jogo aconteceu sábado aqui no estádio Décio Vita, um novo empate hoje em Porto Feliz leva a decisão para os pênaltis. Quem se classificar ou quem vencer no tempo normal se classifica para a semifinal. E aí, depois da semifinal, os dois que forem para a final garantem o acesso da Série A3 para a Série A2 do Campeonato Paulista. O Rio Branco fez boas partidas jogando fora de casa ao longo da competição e o time se fia exatamente nessa questão para conseguir um bom resultado hoje.
E eu colocaria o Thiago Ribeiro logo de cara, né? Porque não vai ter outra partida. Se o Rio Branco não passar hoje, está fora do campeonato. Então não adianta nada poupar também o Thiago Ribeiro e depois correr o risco de, com a eliminação, ele não jogar mais, né? Então o João disse que ele tem possibilidade e condições de 45 minutos. Coloca logo de cara, 45 minutos aí para ele jogar. Ele é um jogador de qualidade, tem muita categoria, experiência também, e seria importante aí para mim, na minha visão, ele começar como titular, mas quem decide é o técnico Luiz Carlos Martins. Boa sorte, repito, ao Rio Branco. União Barbarense já sabe quando vai jogar pelo Campeonato Paulista da Série A4. A definição ontem por parte da Federação Paulista dos jogos da fase quartas de final. O primeiro jogo vai ser sábado agora, 10 horas da manhã. União vai até Caieiras, lá na Grande São Paulo, para pegar o Colorado. O jogo da volta acontece no domingo da semana seguinte, em Santa Bárbara do Oeste. União terminou aí a liderança, né? Terminou na liderança da primeira fase e agora vai em busca do acesso. E ontem, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, você já sabe o que aconteceu, né? O Brasil foi atropelado pela Argentina, goleada a Argentina pelo placar de 4-1, né? A Argentina fez 4, mas poderia ter feito mais, se quisesse, né? Foi muito fácil para o time argentino, pressão muito grande agora para cima do Dorival Júnior, que deve ser demitido do cargo de técnico da seleção brasileira. Ano que vem já tem Copa do Mundo e o Brasil está essa bagunça dentro de campo. Ponto final no Jornal Todo Dia, primeira edição desta quarta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. A gente volta amanhã às 7h30. Lembrando que às 11h55 tem a segunda edição e às 18 horas a terceira edição do Jornal Todo Dia. Uma ótima quarta-feira para você.